ao vivo. Boa noite a todos. Repito de novo. Amanhã, quem estiver assistindo de manhã, bom dia. Quem estiver assistindo à tarde, boa tarde. Olá, amigos internautas. Que sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Show Goiás Adentro. Esse show é por conta do nosso amigo Lauro Ferreira. Todo mundo me falou, seu podcast está sendo show, está sendo show. Eu falei, de repente nós vamos mudar o nome para podcast Show Goiás Adentro. Isso graças ao meu parceiro, Lauro Ferreira. Obrigado. E hoje temos a oportunidade de aqui receber como convidado o primeiro da noite, o meu amigo flamenguista de coração. Algum problema na técnica ali? Vou ter que começar de novo, meu amigo Matheus? Não, desespera não. Tá. Só para focar no nosso amigo Reginaldo, que ele mudou. Então... A gente foi fazer oração aqui, ele mudou do enquadramento. Então, gente, ó, perspectiva. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo sempre tem desse negócio. Se o Matheus levanta a mão ali, o Matheus Giovanni, a gente já olha para ele, é porque tem algum detalhe. Ele estava chamando o Mauro, é a equipe nossa de transmissão, de edição, suporte. Sem eles, esse podcast não seria praticamente nada. Voltando, quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui recebendo. O Santo Íris sempre vem arrumadinho assim, mas ele também é autoridade. Eu sempre venho mais despojado. Hoje, quase que eu vim com manto. Afinal de contas, esse nosso entrevistado, gente, eu já tive a oportunidade de vê-lo com o manto sagrado da ração rubro-negra em plena sessão. Em plena sessão da Câmara. Ele que é vereador aqui pelo segundo mandato, já está na sua segunda candidatura, salvo engano, de deputado estadual? Sim. A primeira eu joguei uma sementinha, né? Agora vai colher os frutos. Agora a gente... Nosso amigo Reginaldo Pacheco. Seja bem-vindo, Reginaldo. Uma boa noite. Que Deus o abençoe, que esse momento seja especial. Eu te agradeço pela oração que foi feita aqui há pouco. Sim. Presidida por você, ministrada por você. Te agradeço muito. Conhecemos a sua trajetória. Hoje nós vamos mostrar para o público, nossos internautas, um pouco de quem é o professor Reginaldo Pacheco. Uma boa noite especial também ao meu colega de bancada de sempre, o que faz o show do podcast Goiás Adentro, Lauro Ferreira. Boa noite, precisar de um doce mais gostoso que isso aqui. Nossa! Ameixa goiana. Eu vou mandar esse corte. Ô, Santo Íris, depois faz um jabá que eu vou mandar pra minha prima lá, que é a diretora de marketing da Ameixa goiana, pra gente ganhar um patrocínio. E é de Inhumas, hein? Tem que ressaltar. É de Inhumas, pois é, cara. Daqui da terrinha. Professor Reginaldo, um fato interessante. Ó, Mexan. Tá bom que é da prima, mas ao longo da noite nós vamos intensificá-lo. Aí é maluqueiro. Você vê. Professor Reginaldo, vamos lá. Faltou o barulhinho só do caixa, né? Pode deixar que nós vamos colocar esse efeito sonoro aí. Se Deus quiser, vai começar a dar bons retornos. Um fato que me chamou a atenção quando eu vi sua biografia, e fato, por mais que eu já o conheça como vereador de Inhumas, eu não sabia. Você é natural de Itaúsu? Itaúsu. Sou lá do... Você já tem título de cidadania inhumense? Não tem. Então não é só o colega Zé Rui que tem que reclamar na bancada, que vive chorando não. Que não tem o título de cidadão, que ninguém nunca deu título de cidadania, que ele até vereador ele mas nunca teve. Então tem que providenciar 2 títulos de cidadania. Eu não tenho ainda não. Bem, então, tem 35 anos que eu estou em Inhumas, né? 34 é servindo a comunidade. Comecei a trabalhar aqui em Inhumas aos 12 anos, né? Ajudando meu pai em açougue, lá na Vila Operária. Né, e ajudando em feiras livres também. Depois comecei também a trabalhar com fábrica de anel e entrei na faculdade e já fui começar a dar aula em 97. Né, tem 25 anos, né, que eu sou professor, sou servidor público federal também. Tenho um serviço já prestado na comunidade, né, de longo tempo, longa data. Né? Bem, já que você começou a falar um pouco da sua vida, conte pra gente, fala para os nossos internautas. Quem é o Reginaldo Pacheco? Fala da sua biografia. Eu li aqui, mas explica para o pessoal que está nos assistindo. Quem é Reginaldo Pacheco? Olha, eu sou um servo de Deus muito amado, sabe assim, costumo falar, muito agraciado mesmo pela misericórdia divina, pelo amor de Deus também. Eu tive uma experiência muito forte com Deus no ano de 98 e aquilo ali mudou toda a minha trajetória, toda a minha história. Eu não era um cara bagunçado, nunca fui, tanto é que eu sou casado com a primeira namorada do primeiro beijo. Conta pra mim o que é a história de cara bagunçado, como é que é isso? O que
significa ser um cara bagunçado? Eu fiquei preocupado agora. Primeira coisa, o que é um cara bagunçado? O cara bagunçado fica por aí só nas noites, né? Amanhecendo o dia e amanhecendo aí na farra, às vezes, né? Na bebedeira. Então quem amanhece? Fica com as 10, com as 20 da noite. Então isso é que é ser um cara bagunçado. Eu conheço uns caboquinhos aí que faz isso aí. Não, na minha família mesmo, né? Eu tinha não, ele não morreu, né? Tem um tio que só de Rosângela ele tinha umas 6 namoradas, Rosângela. Falou que a Rosângela tava correndo, passando rolo. Eu ficava impressionado. E ele me envolvia sempre ali no meio do leve trás, né? Mas você falou que teve um fato em 98? Em 98. Eu recebi, assim, verdadeiramente um abraço de Jesus. Sabe, num encontro no Seminário de Vida no Espírito Santo da Renovação Carismática Católica de Inhumas, né, eu tive ali uma experiência fortíssima, fortíssima mesmo, e senti Jesus me abraçando. E aquele amor profundo, inexplicável, não tem jeito da gente descrever, tomou conta de todo o meu ser, de toda a minha alma, né, meu coração queria sair pela boca, queria, assim, sabe, realmente... sei lá, transbordar dentro de mim, assim, inexplicável, sabe? Eu encontrei naquele dia, naquele momento de oração, um cara que eu nunca tinha visto. Ele apareceu lá, não era daqui de Inhumas. E no meio da oração, uma colega, né, da renovação estava orando e dirigindo a oração, falou assim: olha, Jesus agora quer te dar um abraço. E o Espírito Santo vai te conduzir. Isso já tinha assim, uns 15 minutos que estava todo mundo de olho fechado, todo mundo ali, né, envolvido na oração, estava bem fervorosa. E aí ela pegou e falou assim, Jesus quer te dar um abraço. E o Espírito Santo vai te mostrar, né, para você ser essa pessoa também para o outro, né, Jesus para o outro também, através de um abraço de um irmão. E aí... fiquei concentrando ali para ver o que o Espírito Santo me mostrava, e era esse rapaz, né? Que era para eu ser Jesus para ele, abraçar, né, este irmão. E ela pegou e falou assim, agora você vai abrir os olhos e vai de encontro a esse irmão, que o Espírito Santo está te mostrando, para você dar um abraço de Jesus para ele. Na hora que eu abri os olhos, ele já estava de braços abertos na minha frente, e me abraçou forte assim mesmo, assim, sabe? Forte, forte, forte. E eu chorei demais, chorei igual um neném mesmo, assim, sabe? E fui tomado mesmo por uma força, assim, incalculável. Eu queria sair gritando que Jesus era vivo, que Jesus era real, sabe? Que Jesus existia, sabe? Que Deus verdadeiramente, né, tinha ressuscitado Jesus. Porque às vezes a gente pensa assim que é só uma historinha lá, né, da Bíblia, como se fosse um conto de fadas, né? E não, eu queria sair anunciando para todos os jovens, porque eu já dava aula, né? Então eu queria falar, mostrar para os meus alunos que sim, aquilo era real, que Jesus estava vivo, que ele tinha ressuscitado de verdade, que eu tinha sentido aquele amor, aquela coisa. E isso me movia, sabe? Me movia. E, assim, eu queria por tudo fazer com que os jovens não sofressem tudo aquilo que eu já tinha sofrido na vida, na caminhada, na trajetória, né? De dificuldade, quebrando a cabeça, questionando se Deus existe ou não, que eu passei por isso, né? Pensava até em suicídio, porque via os pais brigando, aquela coisa, né? Que a discussão que tem de casal, e às vezes você ficava se questionando, aquela crise existencial, né? Ah, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não existe, será que existe? Aquela coisa. E eu queria evitar que os jovens passassem por aquilo ali, porque eu tinha experimentado aquele amor inexplicável, né? Mas ali você já estava dentro da igreja? Você foi no encontro? Eu estava começando uma caminhada mais ativa. Iniciando a caminhada na igreja. Isso, em 98. Estava começando a mais ativa. Eu comecei a participar em 91, né, nas comunidades eclesiais de base. A gente tinha uma comunidade lá na Vila 31, que chamava CRI Jovem. Então, eu participava desde os meus 15 anos. Foi o ano que eu comecei a namorar com minha esposa. Só que eu já tinha 14 no início, né? E aí... Depois participei dos Vicentinos, tive uma experiência com o grupo experiência de casais com Ovisa, fiz o 2º curso de Ovisa aqui em Inhumas, e depois também tive uma experiência mais para frente, né, já estava na renovação, mas tive experiência com o acampamento Manaim, em São Luís Montes Belos, né, onde eu caminho também junto com o pessoal, e com o Cursílio agora recentemente.
Sua família é praticamente toda da Igreja Católica, né? Você, Fernando... Só tem uma ramificação, que é lá de Americano do Brasil, que o pessoal é todo evangélico. Né? Tá, na verdade, seus irmãos. Seus irmãos... Do nosso núcleo familiar, é todo mundo católico, todo mundo. E praticante, né? Sim, Seu irmão mesmo toca na banda, a você gente faz pregação. Sim. A gente tenta estar ali mais firme possível, né? Tem muito a melhorar, a gente tem muito a aprender, muito a construir ainda, né? Mas, assim, a gente tenta, né? Posso fazer uma intervenção, aproveitar, porque eu acho que está dentro do tema. Sim. Eu sou a voz do além que não aparece. Reginaldo, você gosta de ser rotulado, como um candidato que tem essa bandeira religiosa, ou você prefere dissociar isso? Como é que é isso? Hoje eu vou só comentar por que veio isso aqui na minha cabeça. Sim. Porque a gente já conversou muito, a gente tem essa abertura. Sim, Você já até me confidenciou algumas outras coisas, em outras conversas. E hoje eu recebi um panfleto lá na minha casa, do Francisco Júnior, que é um candidato que você dobra aqui, né? Sim. E ele abertamente se coloca como um candidato religioso da igreja e tudo mais. Como é que você se posiciona hoje na sua caminhada como candidato? Como é que é a sua posição? Beleza, eu sou um cara que sou católico e é isso, ou você é um candidato católico, que são coisas diferentes? Sim. Eu tenho um chamado, tenho certeza que eu tenho um chamado, uma missão na política. Mas não é uma missão assim, do nada, né? Eu tive uma experiência através de um sonho muito forte com a passagem de Ezequiel 37, que trata dos ossos ressequidos. Ali descreve um grande vale, né, com uma multidão em estado de putrefação, os ossos e a multidão prostrada, né, e ela é vivificada através do sopro do Espírito Santo. E eu tive uma experiência, sim, tinha um grande vale, uma multidão imensa, de 20 a 30 mil pessoas morrendo, pessoas assim, em estado deplorável, não tinha mais carne, mas eu vi aquela situação, comecei a falar com os meninos, a gente tinha um ministério de música, e os meninos estavam assustados com aquela cena. E eu cheguei e falei, gente, a gente precisa cantar, as pessoas precisam viver. Essas pessoas precisam viver. E eu comecei a falar, né, com eles, e eles assim, assustados, assim, né, com aquela situação. Aí eu comecei a cantar. Na beleza do que vemos, Deus nos fala o coração. Achei até interessante ser essa música, né? E fiquei assim, depois passou o tempo, eu fiquei, por que essa música? Eu fiquei questionando, né? Mas aí eu comecei a cantar a música. Né, e os meninos começaram a tocar, e aqueles corpos prostrados começaram a ter a carne regenerando e começou a se levantar, sabe? Começou a se levantar, foi se levantando, e no refrão, quando falava glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, e aí o pessoal já estava corpo ereto e balançando as mãos e começaram a pular. Na hora que começaram a pular e virou aquela multidão imensa, pulando e louvando a Deus, eu fui tomado assim de uma força muito forte, sabe? E acordei, ofegante, super ofegante, o coração não cabia dentro do meu peito, né, inflamado demais e sabe, assim, chorando. Minha esposa, isso era de madrugada, minha esposa, o que está acontecendo? Você está passando mal? O que foi? Eu falei, não, a gente precisa cantar. Eu acordei em êxtase mesmo, assim, sabe? Parece que a minha alma não cabia dentro de mim. Não estava cabendo, e tinha sido muito real. Eu falei, a gente precisa cantar, eu preciso ligar para o Márcio, a gente precisa cantar. E eu falei, cadê meu telefone? Aquela coisa, sabe, custando assim, respirar mesmo. Aí ela pegou e falou assim, o que foi? Eu falei, não, eu vou ligar para o Márcio. Liguei para o Márcio, falei, de madrugada aí. Ele falou, moço, o que foi? O que está acontecendo? Levou um baita susto, né? Então, aí ele pegou e falou assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, não, a gente precisa cantar, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão morrendo, a gente precisa cantar. Eu só sabia falar isso, sabe? E as lágrimas caindo sem parar. Né? E aquilo ali ficou no meu interior mais de mês, que minha alma não cabia dentro de mim mesmo, sabe? Assim, não cabia, parece que meu corpo tinha se apequenado demais. E aquilo me abalava tanto, né, que eu falei assim, eu não posso parar, eu não posso ficar quieto. Né? Uma vez o padre falou assim, olha, um servo igual você não pode dormir, tem que salvar almas, não pode dormir.
um padre de São Paulo. Nunca me conhecia nem nada. Então, assim, são momentos, são coisas que mexem muito comigo. Eu caminho em busca dessa multidão, querendo dar o meu sim, querendo me colocar sempre à disposição, né? Eu vejo que os cristãos precisam despertar de verdade, né? Novamente, principalmente agora, com esse momento que nós passamos de pandemia, tem muitos cristãos prostrados, né? Então, assim, eu me vejo como um representante, sim, do povo cristão, né? Eu tenho um chamado para assumir de verdade um posicionamento, né? Uma postura em busca de levantar as bandeiras, as pautas, né? Que o pessoal que é religioso defende e realmente, de fato, né? Pegar o cajado que, de repente, Deus tem reservado para mim e seguir. Bem, entendeu? então, foi daí que surgiu, mas nos explique, como é que surgiu a sua vontade, o seu desejo de ser candidato a deputado estadual? Vereador você já é, Sim. já alcançou. Eu acredito que dentro dessa eleição que agora você teve uma votação mais expressiva, você já alcançou o eleitorado seu, que com certeza que carrega a sua bandeira, a gente observa na sua cidade, que é o pessoal mais voltado para a questão da Igreja Católica, né? Carismática, os grupos onde você atua. Além também, porque tem a questão da IFG. Sim, tem o pessoal da educação, né, que muitos também... Mas nos explique, o que é que te levou a esse desejo, essa intenção, essa vontade de ser candidato a deputado estadual? Olha, eu preciso ser bem sincero, bem transparente com todos, né, porque eu acho que é isso que o eleitor precisa, né, encontrar sempre. Essa questão de querer ser deputado, ela não é de agora, né? Isso aí eu já busco desde a minha adolescência. Então, aos meus 13 anos, a gente tinha lá a disciplina de OSPB. E ali a gente... Essa matéria é antiga, hein? Isso, antiga. Acabou, então, né? Organização Social e Política Brasileira. Então, a gente estudava, né? Então, acabou. Acabou ela ou mudaram o nome acabou, dela? Não, acabou. Eu tive a SPB também, então, aí, no segundo grau. Ali eu ficava, então, ali eu ficava vislumbrando e viajando, né, assim, com a imaginação e pensando o que eu poderia ser se eu fosse um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, né, um senador e até um presidente. Eu ficava, sabe, também assim. E aí eu custava esperar os 16 anos para fazer meu título e já entrar na militância, começar com formação, sabe, formação política. Então, tudo que eu busquei, assim, às vezes, de formação também, sempre pensando em ter uma boa qualificação, em ter uma boa formação que pudesse favorecer essa parte da política também, entendeu? Tanto que hoje eu faço mestrado em Portugal, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração, em assessoria e administração, pensando nisso, justamente nisso também. Então, a gente fica assim, desde essa adolescência, tentando ir caminhando, e caminhar nesse rumo. Então, eu sabia que tinha que ser degrau por degrau, né, ir construindo, né, pedrinha por pedrinha, tijolo por tijolo, até a gente ir alcançando. Então, eu sabia que era praticamente impossível, um pobre, né, que não tinha nem onde cair morto, chegar já lá em cima, não tem jeito. Então, a gente tem que ir construindo o caminho. Na medida que a gente vai caminhando, é que a gente se constrói o caminho. Então, vereador era o primeiro degrau. Que você faz o caminho? Então, assim, o vereador é o primeiro degrau, né? E a gente já está aí no segundo mandato, né? Na eleição passada, eu lancei a sementinha, entrei de última hora, né? Infelizmente, o partido só me liberou, falou que eu tinha a vaga só dia 15 de agosto, mas aí eu falei, não, pelo menos lançar a sementinha lá fora eu vou. Fiz campanha só lá fora, né, bem sim, simples, modesta, mas minha intenção era lançar a sementinha para o pessoal me conhecer lá fora. E agora a gente está aí agora para tentar, né, colher frutos dessas sementinhas. Bem, a entrevista está um pouco séria, porque quando a gente fala de religião, né, acaba que dá uma entonação muito mais... fora do costume que o pessoal está vendo, podcast show. Mas eu estou recebendo várias perguntas, que agora que nós começamos a falar de política, sim, eu estou recebendo várias perguntas aqui se o presidente não veio, se ele não veio participar dessa, uma vez que o Reginaldo é candidato do PL. Agora, sim, antes do presidente manifestar, que ele já está aqui do nosso lado, eu quero saber o seguinte,
É questão de você estar no PL, né? No partido do presidente. O presidente também chegou depois, né? Você já era do PL. Eu já era do PL. Ele que veio para a base. Na verdade, o presidente meio que me persegue, assim, sabe? Onde você vai? Em 2018 eu já era do PSL. Ah, então eu tinha ido pro PSL em 2016. Né? Ah, então tá Tinha ido certo. antes da eleição municipal, eu tinha ido. Com certeza. Reginaldo sempre foi uma referência, uma inspiração para a gente. E eu só estou no PL por causa do Reginaldo. Então, Valdemar não. Eu suspeitava. Não, Valdemar disso. não. Negativo. Eu sempre suspeitei. Quem disso. sempre me inspirou a estar no PL no momento foi a presença ilustre desse candidato aqui, que tem sido, inclusive, uma grande figura aí, uma inspiração de Jesus Cristo na política. Ô presidente, acho que a gente pode você pode colocar ele de representante da direita aqui em Umas, velho. Tá ok? Vai que cola. Inclusive, acho que não tem ninguém nesse momento na candidatura aí para deputado estadual aqui em Umas que esteja tão bem relacionado com os propósitos da direita. Obrigado, presidente. Com certeza o Reginaldo é o nosso nome aí. Tá ok? Só isso, acabou. Acabou, pô! Reginaldo, agora vamos falar de proposta. Quais são as principais pautas da sua campanha? Existe alguma bandeira fixa, fechada? Como é que é? Não, fechada não. Né? A gente... Porque eu acho que... Mas qual é o carro-chefe? A educação, né? Primeiro, a educação, porque eu sou já há 25 anos professor, né? Sou apaixonado pela educação. E a educação, ela envolve tudo, né? A gente tem ali, da educação, a formação para todas as áreas. Né? Então, a gente, trabalhando bem a educação, a gente vai construir uma sociedade melhor, né? Uma sociedade realmente consciente do seu papel, né? Dali, né? de como cidadão, né? E aí a gente espera assim, poder contribuir muito nesse sentido. Além disso, a gente tem também uma visão de que nosso município, nossa região, precisa muito, né, de emprego. Em Umas hoje ainda tem muita gente que sai para Goiânia, sai para Nova Veneza, sai para Goianira, sai para ali até para Nerópolis, né? Sai para Nerópolis. Então, assim, a gente fica muitos ainda sem emprego. Além disso, fica muitos ainda sem emprego. Então, precisa ter um trabalho mais organizado em torno disso. Eu fiquei 3 anos lutando para ser implementada a Secretaria de Indústria e Comércio no município, né? Cobrava direto, cobrava um serviço de consultoria num raio de 100 quilômetros, para a gente ver as atividades com maior viabilidade, né, para ser trabalhadas aqui no município, tanto para o comércio interno, tanto para a industrialização, né, para ser melhor aproveitada a posição geográfica de Inhumas, né, próximo aqui à capital, próximo ali a Anápolis, próximo também até a Aparecida, né, pista dupla, pista dupla, né? Então, assim, ainda até então sem pedágio. Sim. Tá. Por exemplo, agora a gente precisa trabalhar também para viabilizar, de repente, até lutar por uma duplicação em Umas Anápolis, né, porque também é um tráfego que já é pesado, tem ficado mais pesado, né, porque ali em Nova Veneza a empresa SSA lá cresceu bastante, né, está lá com inúmeros empregos, muitos caminhões para escoamento da produção. Empresa que eu tive a honra de ser funcionário colaborador durante 7 anos, quando ainda falávamos família super frango. Hoje tomou uma dimensão fora, etc. Então, não é tão antigo assim também não, viu? Vamos pegar mais leve. E aí ainda isso aí deixa o tráfego, né, de veículos muito mais perigoso. Então, é muito séria essa questão. A gente precisa olhar com carinho isso aí, para até favorecer melhor também o desenvolvimento da região, né? Um escoamento da produção, né? E, de repente, até outras áreas também serem beneficiadas com isso aí. Né? Reginaldo, você começou a falar do seu trabalho como vereador em Umas, e nós sabemos que teve alguns frutos. Hoje você está fazendo uma dobradinha com o Francisco Júnior, candidato do PL, né? Sim. Ele também é representante da Igreja Católica, correto? Sim. Você, candidato do PL, está apoiando Vitor Hugo. Sim. Já o PSD apoia Caiado. Essa dobradinha, como é que é? Como é que funciona? Me conte também. Vamos primeiro falar dos frutos. O que teve? O que você conseguiu para Inhumas através dessa parceria com o Francisco Júnior? Sim, nós conseguimos quase 4,5 milhões. Isso já na conta? Já, né? Já tudo enviado, destinado.
Eu acho que só tem um que está empenhado, mas ainda acho que tenho que confirmar se já caiu ou não, que é o da pavimentação asfáltica, de R$500 mil. O resto, tudo já entregue. Ou seja, 4 milhões. Fala um pouco desses 4 milhões. Então, nós entregamos 400 mil para o IFG, para ajudar lá, né, em recurso de custeio. Manutenção. 310 mil para a Associação Beneficente João Paulo II, que é ali na saída para Anápolis, onde também, com esse recurso, conseguiu a aquisição de um veículo. 110 mil para Pestalozzi, também, no meio disso, conseguiu uma aquisição de um veículo também para ajudar no atendimento ali dentro da comunidade. Conseguimos também 2 ônibus para educação, no valor de R$419 mil. 6 respiradores na época da pandemia. Né? É o único deputado que mandou respiradores, né, para a saúde, né, de Inhumas. Na época teve esse olhar, né, atencioso com Inhumas. Conseguimos mais de 2 milhões em recursos de emendas para custear atendimento de alta complexidade, custeio também na saúde, mais de 2 milhões. 2 milhões, se eu não estiver enganado, e R$48 mil, mais ou menos, por aí. E os 500 mil da pavimentação asfáltica. Né? Estou esquecendo alguma coisa? Não, é isso mesmo. Santo Íris, como vereador, conseguiu 4 milhões e meio em parceria. E vereador, hein? Não é nem executivo. E temos agora eu quero fazer uma pergunta para o Reginaldo. Eu quero te perguntar, Reginaldo, uma coisa. Espera aí. Olha, Reginaldo... Santo Íris chegou engasgado. Engasgou. Olha, eu quero perguntar aqui para o Reginaldo. Olha, Reginaldo, perante o confessionário do Santo Íris. Eu? Aí é tenso. Vai com calma, Santo Íris. Ele é amigo nosso. Estou indo com calma aqui. Devagarzinho. Qual era o seu objetivo quando você disse, na sua propaganda eleitoral, polemicamente, que pretende fazer uma educação que não seja para coitadinhos? Uma educação sem coitadinhos. Sem coitadinhos. Polêmica essa, hein? Bem, eu ali... Tinha só 5 segundos, né? Nós estávamos ali esperando ali para fazer a gravação e, de repente, o rapaz da produção chegou. Falou assim, olha, vocês têm 5 segundos. Eu falei, pronto, agora, né, o que eu vou fazer em 5 segundos? Eu lembrei na hora até do Enéas, né? Eu falei assim, nossa, o Enéas tinha mais tempo do que isso. O Enéas tinha mais tempo que isso. Aí eu falei assim, meu Deus, né? E agora? O que eu vou fazer? Em 5 segundos, olha, eu não posso abandonar professor, porque né, a minha área é educação. Como que eu vou deixar de falar professor? Então, eu tenho que falar professor Reginaldo Pacheco. Aí já tomou um pedaço. Eu tenho que falar para deputado estadual, porque se for para a rádio, o áudio, se eu não falar deputado estadual, como que a pessoa vai saber que eu estou para deputado estadual? Aí eu falei, eu tenho que falar meu número também. Como que eu não vou falar meu número? Aí eu falei, isso aí já vai dar 5 segundos. Como é que eu vou fazer? Eu fiquei pedindo a Deus uma luz, né? Eu falei assim, olha, eu preciso falar realmente alguma coisa que eu defendo, né? Que eu vou lutar, né, com unhas e dentes, mas que possa transmitir algo que possa também despertar, né, o interesse da pessoa e querer me conhecer, né? Então, aí foi onde, ali na hora, ali, veio aquele insight, assim, e eu falei, educação sem coitadinho. Por quê? Porque tem muito a ver com o que eu já passei, o que eu tenho visto, muitos professores passando hoje no Estado. Eu dei aula no Estado por 15 anos, e até cansei de ver, né, o professor sem vez, sem voz, sem autonomia nenhuma para exercer a sua profissão. E eu acho que é lamentável isso, lastimável a gente ver isso, em troca de, às vezes, buscar uma aprovação de alunos que não fizeram nada, não aprenderam nada, sabe, não construíram nada ao longo do ano, né, brincaram o tempo inteiro ao longo do ano. E só com aquele olhar, não, você não pode reprovar esse aluno não pode ficar parado,
Esse aluno não, você não... Isso, aquilo, sabe? Assim, olhando para o aluno como um coitadinho mesmo. Sem polêmica, é o modo Paulo Freire, mais ou menos assim. Sim, acaba assim. Começou com aquela crítica, a pedagogia do oprimido, o professor não pode oprimir, o professor não pode fazer isso, o professor não pode fazer aquilo, só que aí ficou exagerado. Mas demais. o aluno pode tudo. Aí o aluno pode tudo. Você passa a mão na cabeça dele. Inclusive entrar em casa e esfaquear, professor. Sim, aí empurra. Mais ou menos assim. Vai criando, né? Aquele jovem que não sabe lidar com negativos, não sabe lidar com frustrações, não sabe lidar com reprovações, não sabe lidar com nenhum resultado que o desagrade, nenhuma situação que o desagrade. Então é um coitadinho, né? E só sabe chorar, só sabe reclamar, começa a se cortar, começa a ficar depressivo, você não pode fazer nada, você chamar atenção, já fica, né, aquela coisa assim, vitimizando. Então, assim, forma-se um sujeito fraco. Mas você não acha que isso é um problema da geração e não só do aluno? Não. Eu acho que é a forma mesmo de que estão sendo formados. Né? A forma como eles estão sendo vistos, só como vítimas num processo. E a questão que eu vejo, que o aluno ele tem que ter consciência que se ele não plantar, ele não colhe. Tá, mas quando você fala por uma educação sem coitadinhos, sim, né, que todo mundo está vendo essa propaganda, quem está vendo no tempo eleitoral, isso aí é um debate que não vamos entrar nele aqui, a questão da disparidade, uns podem 5 segundos, outros podem mais tempo. Vou só te dar um exemplo, só não querendo te cortar, mas só para você ter um exemplo. Mas já cortando. Já cortando. Por exemplo, olha só para você ver, a minha filha mais velha, ela estudava num colégio aí, ela tinha notas boas em todas as disciplinas. E aí, de repente, ela tinha um problema, surgiu um problema na matemática. Sabe, começou a ter problema na matemática, e aí veio uma nota baixa, assim, um 6. Eu falei, olha, isso aqui para mim não é nota. Isso aqui para mim não é nota, eu não aceito esse tipo de nota, não. Aí eu falei assim, ó, você recupera, melhora isso aqui, porque isso aqui para mim não é nota. Aí depois... Foi no segundo bimestre, fui pegar o boletim, veio uma nota tipo 5,5. Aí eu já fiquei um pouquinho mais... Na mesma disciplina? Na mesma disciplina, matemática. O mesmo professor? Mesmo professor. Eu falei assim, olha, eu estou te avisando, isso aqui para mim não é nota. Se vier nota baixa de novo no terceiro bimestre, você vai apanhar. Cuidado, tipo assim, apanhar agora. Falei, estou te batendo a real. Falei de jeitinho. Se você deixar pinhola em menino hoje em dia, dá problema. Então, é um coitadinho, né? Hoje tudo é coitadinho. Então, olha só. Aí eu peguei e falei assim, ó, se vier nota baixa do terceiro bimestre, vai apanhar. Aí vai eu, né? Buscar lá o boletim, chego lá, nota baixa de novo. Aí eu peguei e falei, não. Aí agora já... Né, já dei a primeira chance. Mas entrou de recuperação, 3 bimestres. Não, mas tava na média, mas era assim, no limite, sabe? Trabalhando na matemática só no limite, dando o pequeno esforço. E eu sabia que ela podia muito mais. Tô te ilustrando. Okay. Aí, olha só pra você ver. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu te avisei no primeiro bimestre, falei que não era para tirar nota baixa, que eu não aceitava aquilo, que aquilo para mim não era nota. Fui no segundo bimestre, você vem com a nota baixa. Agora, no terceiro bimestre, eu já tinha te avisado que não ia aceitar. Então, você teve as oportunidades. Agora, você vai apanhar. Ela estava com 14 ou 15 anos. E aí, eu sentei com ela. E nós Quando eu cheguei, minha esposa já sentiu, já foi para o quarto chorar. Porque ela sabia que eu não estava para brincadeira. Né? Porque a sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Não existe, não tem isso de meio. Passou disso, é procedência do satanébole. Então, aí, peguei, sentei com ela, a gente conversou uma hora mais ou menos. Expliquei para ela, ó, eu sei que você é capaz, sei que você tem potencial, sei que você é inteligente, mas você não está esforçando. Você não está tirando nota boa porque você não está esforçando. Então, agora você vai apanhar, porque eu não vou aceitar isso. Ela apanhou, moçona, apanhou. Qual foi a nota dela no quarto bimestre? 8. 10. Eita! Tirou 10. Aí realmente... Mas já eu vou falar de novo, porque aí, tipo assim, comprovou que você tinha razão. Não tem esse que lembra da chinelada no lombo e não pega no eito. Não.
Rapaz. Tirou 10. Então, tipo assim, você não pode tratar o aluno como um coitadinho, que ele não dá conta, ele não, sabe, você tem que empurrar sem saber. Não pode isso. Isso estraga a formação, estraga a sociedade de forma geral. Porque você vai criando. Por exemplo, a gente chega ao ponto do sujeito terminar um curso de direito, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar. Não dá conta. Reginaldo, nós estamos com o tempo já um pouco estendido e bater um papo com você falando de política, de educação, de religião, vou falar pra você, viu? Passa, a gente nem vê. Próxima vez tem que faltou só falar de futebol. Já extrapolamos, mas vamos lá. Faltou só falar de futebol aqui, que política e religião. Não, mas de futebol, pronto. Já Flamengo futebol, ele falou do Flamengo. Ele falou, se você começar a falar de Flamengo, que o Stallone endoida. Viu? Ele vai ficar sem dormir outra noite. Não, mas quando você falou muito do efeito, né? Agora vamos lá. Qual que é o seu projeto como deputado estadual? O que você tem em mente para acabar com essa educação de coitadinhos? Porque falar por uma educação sem coitadinhos, apresentar um sistema, ó, o aluno está sendo assim, assim, assim. Qual que é a sua ideia, o seu projeto? Eu vejo assim, que a gente tem que lutar e defender realmente que seja assim, o preto no branco. Não é que eu defendo que o pessoal saia reprovando todo mundo à torta e à direita. Eu defendo que o professor tenha autonomia. O professor não tem autonomia, entendeu? Aí é onde eu fico indignado. Eu vejo vários colegas de trabalho doentes. Aqui na nossa cidade mesmo nós temos professores aí que estão 4 anos de licença, aproximadamente 4 anos de licença, doentes, com saúde mental comprometida, depressivo. Por quê? São tantas frustrações, que entra em crise. Entendeu? Vai aposentar, aposenta doente. A maioria dos professores aposenta doente. Por quê? Tanta frustração, é tanta decepção, entendeu? Que a classe fica sem espaço, sem nada, sem vez, sem voz, e a gente precisa lutar por isso. Então você acha que a questão de acabar com a educação sem coitadinho tem que vir da motivação dos mestres, dos professores? Isso. Primeiro, corpo docente. Primeiro organizar, né, uma real valorização do professor, não de salário. O professor hoje o que ele mais precisa é de respeito. Sabe? É de respeito. Mas um dinheiro é bom também. Né? Não, o dinheiro conta, o dinheiro ajuda. Faz parte do respeito. Sim, né? faz parte também do respeito à profissão. Mas hoje o professor sofre demais por não ter dignidade, qualidade de vida no trabalho, sabe? Então, assim, o professor se mata. Ó, eu já sofri violência na sala de aula, entendeu? Numa turma de adulto. Então, eu pedi exoneração do Estado por quê? Porque eu não queria compactuar nem participar nem do que eu estava vendo. Nem você ter que ser obrigado a passar alunos sem ter feito nada, sem ter participado de nada, só atrapalhando a aula, sabe? E você ter que compactuar com aquilo ali, você não está formando a sociedade. Onde está a sua ética? Onde está, né, de verdade, o seu compromisso com o futuro da sociedade? Entendeu? Eu ficava me perguntando isso, por isso eu saí. Eu falei assim, olha, eu não quero fazer parte disso. Para mim isso não é educação. Então, a gente precisa combater isso. E os professores, que a gente tem muitos professores sérios, eles precisam se levantar. Eu quero muito poder ser a voz desses professores que são indignados com isso também, né? Para levantar realmente essa discussão, não para sair reprovando todo mundo à torta direita, sair oprimindo aluno, não é isso. Mas é dar a César o que é de César. Se o sujeito fez por merecer, então tudo bem, vai. Ele tem aprendizagem? Tá com aprendizagem? Então vai. Não tá? Não vai. Entendeu? Nem todo mundo nasceu para ser médico, nem todo mundo nasceu para ser engenheiro ou advogado. Mas flamenguista nasceu, né? Então, assim, é aí onde, por exemplo, a gente tem que entender que tem gente também que o tic-tac não funciona. E você quer empurrar o sujeito e criar um mundo de ilusão na cabeça dele, um mundo de fantasia, não existe. Aí você vai ter um profissional mal qualificado. Por exemplo, a gente chega ao ponto de ver médico que você chega no consultório, ele vai para o Google. Ele vai pesquisar no Google, na frente do paciente. Então, assim, acomoda, né? Hoje em dia, o que eu vejo muito? Até na época que eu pedi exoneração, o que eu via muito? O aluno não queria nem estudar para a prova mais. Mas é engraçado. Não queria nem estudar para a prova. Você vai consultar o médico e ele entra no Google. Agora, você entrar no Google, não pode. Eles acham ruim, eles enfesam. É verdade. Mas é verdade. É verdade. Aí é injusto, né, Santuíris? Exato, mas ó, eu tive um fato que eu quero deixar o testemunho aqui. Esse aí não tem o Google, né? Mas uns anos atrás, que eu tenho muito cólica de rins, de formação de cálculo renal,
E nós estávamos passando o final de semana numa chácara próxima a Aparecida de Goiânia. Sim. Aí passei mal demais, não, leva pro cais, né? E como era feriado, só tinha os médicos residentes. Eu presenciei, cheguei lá com muita dor, meu primo me levou, aí chegando, passando mal demais. O que aconteceu? Mais ou menos, eu acho que faltava um computador. O que o rapaz tem? Cólica de rins. Pegou uma caderneta, que era espiralzinha mesmo, folheou, aí passou a receitinha, o jeito que estava na caderneta, ou seja, o que eu vi naquele momento? Não, é plantão em época de Semana Santa. O que aparece aqui? Ou é cálculo renal, ou é coma alcoólico, né? O cara que chegou bêbado demais. Então, assim, uma cadernetinha, mais ou menos questão do Google, como você falou. Eu falei, gente, mas eu estou sendo atendido dessa forma aqui, não precisava nem de médico. Olhou na cadernetinha, não, para dar dipirona, dar isso, dar aquilo, entrou lá. Então, mais ou menos assim. E esses são os profissionais que estão sendo... Não digo na regra, né? Não é generalizando. Não é generalizando, mas mesmo tudo assim, que eu estou falando, eu estou generalizando. Minoria. Eu vivenciei isso, Matheus. Desde na caderneta lá, aquelas pequenininhas de espiral, que a gente nem vê hoje, do jeito que estava ali, ele passou. Sim, olha, quando eu falo... não existe mais, não. Quando eu falo, por exemplo, porque você vê o tanque dessa antigo, formação, é em todas as áreas, não estou colocando, discriminando nenhuma profissão nem outra. Não estou generalizando também, assim, dentro da profissão, né? Tem, lógico, profissionais e profissionais. Até mesmo dentro da própria educação, tem professores com formação deficitária, né? Que tem problema de ortografia, problema na interpretação também, sabe? Então, tem uma série de coisas que a gente vai vendo que a gente precisa ajudar e evitar que isso aconteça. Como que uma pessoa vai, por exemplo, alfabetizar uma criança se não sabe escrever? É complicado. Complicado. Ensinar o que não sabe. Então é difícil. E aí, por exemplo, né? Eu conheço uma criança que chegou já no 6º ano sem saber ler, sem saber escrever direito. Aí é absurdo. Aí é um coitadinho. Então, aí é o que eu estou te falando. Aí, o que você vai fazer? Entendeu? Reginaldo, Fausto, gente... antes de encerrar, eu tenho uma pergunta polêmica que não foi combinada, mas eu não vou colocar em saia justa, porque eu te conheço e eu sei que isso não te prejudica. Em relação ao seu posicionamento, eu sei que você tem um posicionamento que é meio que consequência do seu pensamento religioso, e ok. Mas a direita, para você, politicamente, veio por causa dos princípios que você já tinha ou por causa da onda do Bolsonaro? Não, eu já tinha minha forma de ser, né? Foi construída no berço, né? Então, se lutar contra ideologia de gênero é direita, se lutar pela liberdade econômica é direita, se lutar pela família é direita, se lutar pela vida é direita, se for contra o aborto é direita, se for contra as drogas é direita, né? Eu sou direita. Então, eu já tinha tudo isso. Já trabalho com a juventude há 24 anos, já tinha essa luta há muitos anos, então isso já foi sendo construído na minha formação lá atrás com os meus princípios, valores que minha mãe me dava já no berço, desde pequenininho. Então, se tudo isso for ser de direita, eu sou de direita por causa disso, né? Eu odeio, sim, rotulações, né? Eu odeio. Até quando o pessoal fala assim, você é oposição à situação aqui no município. Eu não gosto disso, porque você restringe demais a política. A atividade de um parlamentar, de um político, ela tem que ser independente disso, tem que ser pelo bem da população. Não pode ser, né, só porque eu estou no grupo do fulano, eu estou no grupo do ciclano. Não, se está certo, você vota, né, a favor. Não, está errado, você tem que cobrar, tem que tentar corrigir, tem que pôr emenda, tem que lutar, tem que questionar. Eu sou assim, eu busco levar meu mandato pelo povo, para o povo, e com o povo, né? E tentando, ao máximo, fazer de uma forma independente. Mas com responsabilidade. Mas o amorzinho pelo Bolsonaro tem. Não, lá no fundinho. Tem. Não, a gente tem, mas assim... Não é o Flamengo, eu tenho, assim, por quê? Tem aquela admiração, porque ele levanta todas as bandeiras que eu sempre defendi na minha vida. Então é identidade. Sim, há uma identificação, né? Há uma identificação. Então, quando você tem pessoas que defendem as mesmas pautas, as mesmas bandeiras, então há uma convergência, né, para um único ponto. Mas eu vou falar para você, vereador, seja de qual cidade for, que tem foto com o Bolsonaro, são poucos. Esse menino tem foto, tem foto com o presidente. Como é que é isso, presidente? Como é que foi essa experiência de tirar foto com o nosso querido Reginaldo Pacheco? Para mim foi uma excelente experiência, foi um prazer enorme, com certeza, tirar uma foto
do lado desse ícone, grande ícone aqui, que vai ser deputado estadual aqui em Umas. Não digo para ele, mas para mim foi uma honra enorme, um grande feito aí, muito obrigado, agradeço ao Reginaldo por ter concedido para mim essa foto aí. Vai ficar para posteridade. Ô, Fausto, última pergunta agora para encerrar. É porque eu fiquei curioso. Você gosta mais do Bolsonaro ou do Flamengo? Ah, eu sou apaixonado. Minha maior paixão, né, lógico, abaixo de Jesus Cristo é o Flamengo. Ai, apertou, né? Se a sua esposa, eu sou mulher, seus filhos, pô. Não, mas minha esposa não é paixão, é amor. Coisa. O cara... Não, merece aplauso. Minha esposa não é paixão, é amor. Meus filhos também Mas eu vou falar para você, Matheus, permita-me responder por ele. Qual que é a melhor paixão, se é o Bolsonaro ou é o Flamengo? É o Bolsonaro vestido com a camisa do Flamengo. Aí é melhor. Aí completa. Já arrumamos um jeito de me deixar menos constrangido aqui. Ó. Ainda mais agora que ele está conseguindo nosso estádio, né? Aí fechou. Com certeza. Professor Reginaldo, mais alguma pauta que você queira falar? Mais alguma coisa para acrescentar ao nosso bate-papo? Sim, não, assim, eu queria só colocar que uma das principais bandeiras, né, que eu quero estar levantando, defendendo, são a questão dos universitários, são as questões dos universitários na questão do transporte universitário. Eu sofri demais com essa questão. Né, meu curso na Universidade Federal de Goiás era em 4 anos, eu fiz em 8, por quê? Eu não tinha condições de chegar até a faculdade. Já era Goiânia. Já era casado, já tinha filho, trabalhava no estado de contrato e ficava até 6 meses sem receber. Então, era uma situação muito complicada, ficava, né, até 10 dias sem água, sem energia, dependendo de cestas, ajudas, né, do pessoal da igreja, do pessoal da escola. Eu tinha dia que eu sentia minha alma gritando mesmo, de tanta dificuldade. Mas Deus sustentava pela mão e me dava força para ir até o final, sem desistir. Desistir nunca foi parte do meu script. E aí é onde eu quero, por justamente sentir na pele, sei o que é sofrer com essa questão do transporte universitário, eu quero comprar isso aí, né, como causa mesmo de Estado, uma coisa assim para mim que é primordial ajudar o universitário na questão do transporte, né, para Goiânia, para outros municípios, não só os estudantes de Inhumas, mas defender essa questão para outras regiões também. Né? Não é só os universitários de Inhumas que sofrem com esse problema, é no estado inteiro. Né? Então, no estado inteiro, a gente tem universitários que sofrem pela falta do transporte, a dificuldade em manter esse transporte. Uma das suas metas é. Sim, é principal. Bem, agora, olhando para aquela câmera ali, pede seu voto, fala com os nossos internautas, pede para quem mais você quiser voto, fique à vontade. Sim, eu quero me dirigir a você que ainda não tem candidato, né, que você não escolheu ainda, não sabe quem votar para deputado estadual, que você possa ir analisar o nosso nome com carinho, o professor Reginaldo Pacheco, com o número 22222, né, que você possa ir ter critérios, né, verdadeiramente, possa analisar com carinho, né, com o respeito que merece esse momento que nós temos passado. Eu quero defender, né, a família, a vida, defender também todos os valores, né, que nosso povo cristão defende, né, e a gente espera muito poder chegar lá na Assembleia, poder fazer um trabalho pela educação, pelo esporte, pela cultura, com responsabilidade, né, com os nossos jovens. Né, e a gente poder estar aí de mãos dadas na construção de um futuro melhor. Se você puder somar conosco, eu peço também que fale e leve o nosso nome para outras pessoas, porque a gente não tem campanha assim milionária, a gente não tem estrutura milionária, né, que você possa ser um multiplicador nosso, né, neste momento, nessa reta final. Muita gente ainda não se decidiu, que você possa vir somar com o nosso time, para a gente poder marcar esse gol de placa. Um forte abraço, orem por nós, né, que Deus possa nos iluminar e nos abençoar nessa reta final aí dos nossos trabalhos. Falta palavras, né? Falar após o Reginaldo fica até sem palavras. Mais uma vez, bem, eu tenho um compromisso aqui, já começaram os merchan, né, Matheus? E quero agradecer, né, vocês, quero agradecer vocês pelo espaço, né, pelo convite, né, pela oportunidade, que para mim é uma oportunidade de ouro, né? Estar aqui com vocês é muito assim, valioso demais, precioso demais. As portas estão sempre abertas, Reginaldo.
Então, assim, eu vou aproveitar que eu tenho um compromisso aqui, um pedido que está sendo feito pela minha amiga Isabela, esposa do meu amigo Flavão. Mostra para aquela câmera ali, Reginaldo, isso aí, se puder ajudar a gente. Peraí, deixa eu... Aquela ali, ó. Aí, ó. Gente, os nossos convidados sempre recebem aqui uma caneca. Uma lembrança e tanto. Uma caneca aqui do podcast Goiás Adentro. E a Isabela você acredita de uma coisa, cara? A Isabela tá cobrando. Todo mundo tem uma caneca, menos eu. Eu percebi isso hoje. O que ele fez com a dele? Eu fui lá pegar. Tem que perguntar o que ele fez com a dele. Antes de começar o podcast. O presidente, o que ele fez com a dele? O que a Isabela? Eu não tenho Você falando da caneca. Isabela? A Isabela aqui, ó, a empresa dela é a Bela Sublimação. Tá certo. Quem quiser aí, o telefone de contato é 98624-4359. Tá aí, Isabela. Depois nós vamos acertar. Isabela, faz a minha caneca depois aí. Depois nós vamos acertar esse merchan aqui, viu, Isabela? A Isabela que faz essas canecas personalizadas aqui. Se você quiser colocar, por exemplo, a cara da sua esposa, a cara do seu filho aqui, quer tomar um café olhando pra cara da sua sogra. Da sogra? Por exemplo, um exemplo aqui. Eu não colocaria uma foto da mãe da Michelle aqui. Sinceramente. Mas a caneca na cara da mãe da Michelle, você colocaria? Não, com certeza. Sem dúvida. Pelo menos o caco da caneca eu jogaria. Agora, se você quiser colocar uma foto dos seus filhos, sua, na caneca, é só falar com a Bela. Se a Bela patroa estiver brava que você dá uma a Isabela aí. ela. Não, a Michelle não fala comigo acima de 2 decibéis. Ah, entendi. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, Jesus nos abençoe e um abraço. Assistam, curtam. Me chamaram a atenção, gente, eu não sou youtuber, mas me chamaram a atenção. Durante todos os podcasts, peça, o Lauro também aqui, né, meu amigo que é acostumado com isso, o Matheus, não falam nada. Pediu o quê? Se inscreva no canal. Se inscreve no nosso canal. Se inscreva. Me sigam também. Vai lá no sininho. Olha nas redes sociais também. Isso. Tem um sininho aí. Clica no sininho. Inscreva-se no nosso canal. Senta o dedo no like. Olha as nossas redes sociais também lá. Tem todas. Um forte abraço a todos. Não fosse